que falta a gente conversar? Na verdade, vamos seguir, que era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, Tá. você já começou a falar sobre esse assunto. O tal do antropoceno que eu trouxe ali dentro, quer dizer, o ser humano como uma força geológica mesmo, né? Ele mudando a cara do planeta, o clima do planeta, a possibilidade de espécies prosperarem ou não e tal. Já que a gente, de uma forma tão irresponsável, para não dizer ignorante, que é inconsciente, mas ignorante e tal, causou esse problema, você acredita que a gente vai ter que ter uma interferência tão ou mais pesada quanto nós tivemos para quebrar o sistema, mas para consertá-lo? Então, se isso é possível, se também é um engano nosso achar que a gente é capaz de compreender tem os dois interferir. aspectos. Tem um aspecto de... Também uma arrogância achar isso. Se você fala do technological fix, que é conserte-se tudo com a tecnologia. Na origem desse technological fix tem uma doença, que é a doença, eu chamo de autismo cultural. Não é um autismo neurológico, mas é um autismo cultural. O que é um autismo definido pela psiquiatria? É uma dificuldade no desenvolvimento de tecidos no cérebro de conexão, de ligação. É o que eu estava falando sobre o cérebro esquerdo elevado à condição de drama neurológico. Tá? Você tem um drama neurológico. Não é só eu... Não é só o livre-arbítrio. Não é só o livre-arbítrio. É a estrutura. Má formação. E aí você tem, por exemplo, autistas savant, que são, por exemplo, aqueles que são capazes, têm competências pontuais extraordinárias. Por exemplo, decorar a lista telefônica inteira. Musical, o cara que ele faz um passeio de helicóptero, ele vê o skyline, que é o perfil da cidade, e depois ele desenha e reproduz nos mínimos detalhes todos os prédios, de memória. Então, esse é o autismo savant, que eles chamam, né? E essas pessoas têm muita dificuldade de comunicação. Eles têm uma limitação muito séria no cérebro. E eu chamo isso, o que eu chamo da humanidade hoje é autismo cultural, que é a formação de pessoas dentro desse paradigma autista. Extraordinário num ponto e completamente desconectado do conjunto. No sentido fisiológico, se uma célula no corpo humano, todas as células são especializadas, não tem problema na especialização. Só que num corpo sadio, todas as células conversam com todas as outras células. Existe o sangue que está fluindo, ligando todas as células. A função é coletiva, né? É coletiva, existe um pacto de colaboração. Quando uma célula deixa de colaborar, ela se torna autista, no sentido fisiológico, é câncer, é um tumor. Ela já está... deixa de ser comunitária. Quando ela não vê mais o corpo, quando ela só vê a si mesma. E nossa sociedade é uma sociedade onde o autismo chegou num nível de contaminação de todos os empreendimentos. Todos. Não é um problema, não existe um problema com a tecnologia. A natureza faz tecnologia há 4 bilhões de anos. Claro. E a tecnologia mais sofisticada que você possa imaginar. Qual é a intenção por trás, né? Se ela é cooperativa... Não é nem intenção, é uma lei da natureza. A colaboração é lei, não é opção. Competição é uma anomalia quando ela é expandida para todo o conjunto. A competição tem um papel muito bem definido. Isso muito bem definido como benchmark, como teste, como bancada de teste. Você desenvolve algumas soluções e testa, põe na bancada, treme, que nem aquela mesa de vibração. Aí você vê o que funciona, o que não está funcionando direito. A competição tem o seu papel, mas é um papel totalmente subordinado e o principal é colaboração. Se não fosse isso, você seria uma massa amorfa completamente... A gente vai entrar aqui, certo? E aí tem uma correlação cruel e perversa aí entre o capitalismo e uma ideia muito específica que se faz do darwinismo, né? De que a competição... Restrita, uma ideia restrita. De que a competição é uma ideia muito pequena e muito equivocada. E não é nem darwiniana. Não é nem darwiniana. Não, porque Darwin é neodarwinista. Mas só para terminar, que assim, a ideia de que a competição é o motor do progresso. Isso está profundamente arraigado na sociedade como ideologia, não só como prática, exatamente. né? Exatamente. Vamos sentar aqui? Podemos.
Você acha que isso tem a ver com essa compreensão, com o darwinismo se tornando o neodarwinismo, uma compreensão muito restrita do darwinismo? O neodarwinismo quando você faz uma chantagem, o neodarwinismo é um embuste científico, um dos maiores fraudes científicas que eu conheço, porque quem começou o neodarwinismo chamava-se Thomas Huxley, e ele foi chamado de Bulldog. Só um minutinho. Tiago, você podia pedir para ele, se ele puder parar de varrer um minutinho, porque acho que a gente não vai conseguir escutar bem aqui. Você pode ir lá. Suzy, desculpa. Você está falando do... Não, então, do aí lá no século XIX já estavam começando os movimentos sociais, foi quando Marx, Engels escreveram as percepções deles sobre o capitalismo, que tinha começado poucas décadas antes, né, na obra de Adam Smith, e que influenciou de certa forma Darwin, né? Darwin quando estava se formando, e ele viu o processo que o Adam Smith também viu, que é o da mão invisível, que funciona na natureza. É uma espécie de severidade que tem na natureza, na luta da natureza. Existe essa severidade. Só que a severidade que opera na natureza é uma severidade imbuída de amor. Porque tudo ali, até um predador que come a gazela na savana africana, é no sentido de melhorar o sistema. O predador... Mesmo que ele não saiba disso, mas ele... eu não sei se ele não sabe, mas no sentido que a gente entende. Ele participa de um processo que no cômputo geral é amoroso, é um processo de construção, de enriquecimento. Você vê os sistemas de competição que prevalecem em Wall Street, por exemplo, é um processo destrutivo, de ódio, de tomar, de comer, de destruir, de acabar com o seu opositor. Então não tem... Conquista mesmo, né? De conquista, como os espanhóis que vieram para o Novo Mundo, né, 500 anos atrás. Isso é uma anomalia na natureza, Totalmente, isso não existe, né? É câncer, é tumoral. Quando a natureza permite que uma célula se desenvolva a seu bel prazer, no sentido do neodarwinismo, você tem o câncer desenvolvendo, é o tumor. Na natureza ocorre seleção natural, mas sabe como? Ao contrário, em reverso do que diz o neodarwinismo. E vou te dar esse exemplo de novo. O sistema imune não tem tolerância para quem não consegue colaborar. Sabe em time de futebol, que tem um jogador que quer ser estrela e não passa a bola para os outros? Ele rapidamente vai fazer o time... vai fazer o time perder. Então ele é expelido. Existe seleção natural nesse processo. Mas é o contrário do que o neodarwinismo coloca. Tá? O neodarwinismo é uma anomalia da biologia. Na realidade, porque nem Darwin tinha essa perspectiva. E justificou cientificamente, entre grandes aspas, isso, a ideologia deu fundamentação, porque já saiu de uma ideologia de elitismo de classe. Inglesa, muito era a época não era nem, eu acho, um conflito com a visão comunista ou socialista, era época da Revolução Industrial, e existia uma exploração do trabalho absurda, né? E já começavam os processos de fermentação social que poderiam levar à ruptura, como aconteceu... Do trabalhismo. Poucas décadas antes aconteceu a Revolução Francesa. Tá? Queda da Bastilha. E inventaram a guilhotina do outro lado do Canal da Mancha. Então os ingleses estavam... e esse cara, o Thomas Huxley, era ligado à aristocracia inglesa. Justificou o racismo também em muitos níveis. A aristocracia inglesa. Então, o que ele viu? Ele leu Darwin e falou, seleção natural, enobrecimento do egoísmo. Ele destacou essa parte... o egoísmo, né? E botou numa nota de rodapé. Isso eu chamo a maior fraude científica que eu conheço. Foi essa do Thomas Huxley. Ele botou numa nota de rodapé. Claro que Darwin falou da seleção social. Tá, mas claro mas ele botou e deu destaque, e o que foi que passou para a posteridade e contaminou todos os setores da sociedade, foi a coisa do egoísmo. Eu destruo o meu opositor e eu me saio melhor. O livro do Dawkins mesmo coloca como motor fundamental da evolução nem o ser egoísta, o gene egoísta. Quer dizer, o egoísmo como o motor real da evolução da vida. Então, aí ele pegou um processo que você pode descrever até no nível molecular, que ocorre na natureza, e expandiu esse processo e falou, é isso que governa todo o mundo. Eu chamo isso de preguiça mental. Porque quando eu não tenho todas as explicações, eu assumo que essa minha explicação é a que explica tudo, sem demonstrar.
E é isso que o Dawkins fez, e faz até hoje, né? E que é lamentável, porque a consequência disso, por exemplo, a escola de Chicago, do Milton Friedman, que é um neoliberalismo radical, e eu chamo jihad, né? É o jihad É um capitalismo totalmente, é pior que a ébola. Da Al-Qaeda mesmo. Da Al-Qaeda, está dominando, hoje é o governo brasileiro, está dominando, é Wall Street, é a linha central. É o processo de chegar e pegar uma célula tumoral que ficou egoísta ao extremo, desligar todas as células de controle, que são linfócitos, células T no sistema imune, desligar o sistema imune, que significa desregulamentar. Não tem mais nenhum tipo de restrição. Não tem nenhuma restrição aos desmatadores da Amazônia. Essa é o neoliberalismo do Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que contaminou o mundo. E aí você vê uma coisa chamada, que é muito utilizada em oncologia, que é a exuberância, crescimento exuberante. Porque você libera uma estrutura que entrou no modo egoísta. Libera a força destrutiva completamente. Totalmente, tira todos os... E é um feedback positivo, né? É um feedback positivo que entra em explosão. E é o que está acontecendo, nós estamos explodindo o planeta. Estamos explodindo o planeta, explodindo a sociedade, explodindo o ser, através de uma leitura totalmente equivocada do processo natural, do processo que ocorre na natureza. Então, repetindo, seleção natural existe na natureza, foi demonstrada, é importante, é um benchmarking, é essencial, tem uma severidade na natureza. E é uma severidade ligada a amor, sabe, do pai que cria o filho. E tem momentos que tem que ser duro. Não é raiva, é severidade, é amor. A vida é dura, é aquela é você, sabe, a pessoa está com uma ferida lá, e não tem ninguém, um médico, não tem um hospital, e você precisa tratar aquilo. E você sabe que na hora que você for mexer, a pessoa vai berrar de dor. Mas é isso. E aí o que você faz? Bota um paninho em cima e cobre e fala assim, não, para você não ficar com dor. Essa é uma leitura errada do amor, né? O amor é querer o melhor para a pessoa. E a natureza age dentro do princípio do amor na sua maior profundidade. Porque ela é severa, quando tem que ser severa, e ela favorece o desenvolvimento da riqueza, a biodiversidade, mudança, né? A biodiversidade. E favorece o conforto, que é a realização, que é a felicidade existencial, né? E ela favorece isso. Aí você entra com essas teorias que foram distorcidas, que foram falseadas, que é o caso do neodarwinismo, e você destrói tudo. Você, basicamente, dá um super estimulante, fortificante... Um anabolizante para o egoísmo. E, e persegue todo mundo que tem uma ideia diferente. Você anula as escolas de pensamento que são concorrentes. E hoje está surgindo uma nova onda de resgate. Eu queria que você falasse um pouco disso. Está surgindo uma onda de resgate. O resgate, no plano científico. No plano científico, quer dizer. Implica em você rever a história, por exemplo, reabilitar Darwin. Essa é uma coisa importante. Tá? Mostrar que, como diz a Lynn Margulis, que o neodarwinismo é um secto que dominou a biologia no século XX. São os fanáticos. E atrasou, são os fanáticos jihadistas, né, da biologia, e atrasou o desenvolvimento da biologia por vários séculos. Várias décadas, né? Porque... E você vê que a forma como fizeram foi uma forma não muito diferente de religião. O maior propagador do neodarwinismo, que você citou, o senhor lá de Oxford, ele é um militante, ele é um ateu militante, né? Um ateu religioso, que tem comportamentos muito parecidos com os religiosos fanáticos. De perseguição. De perseguição, de desmerecimento de quem pensa diferente, ridicularização do oposto. Mesmo dentro da biologia, porque ele é muito conhecido das pessoas como alguém que ridiculariza religião, que é algo em si. Mas ele perseguiu muito biólogos que propuseram visões... Lynn Margulis. O Eduardo Wilson, que tem uma visão de biologia social e destrói, né? A Lynn Margulis, ela conseguiu, com a teoria da endossimbiose, mostrar a qualidade inferior desses neodarwinistas que têm comportamentos jihadistas. São aqueles que acusam a religião e têm comportamento religioso igual. Então você pega, por exemplo, a história do endossimbiose. A Lynn Margulis, desde os anos 50, ela descobriu, ela era microbiologista, que dentro da célula complexa, chamada eucariótica,
os organelas que estão lá dentro, mitocôndria, centríolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, já é um universo em si, né? Não, é um universo ali dentro de uma célula com 20 microns de tamanho. Na realidade, eram organismos de vida livre que foram ter uma vida que coletiva. foram, se associaram e construíram uma coisa muito mais complexa por associação. E ela teve 15 rejeições nos trabalhos iniciais dela. Nessa proposição simples de cooperação com de que tinha, por quê? A origem da célula em si. Isso, da célula complexa. Da célula complexa. Por quê? Um deles foi esse cidadão aí, o Dawkins, que alegava que era impossível isso na natureza, que os organismos se destruíam mutuamente, que era uma heresia. Ele usava essa palavra, heresia. Agora me fala, por que um cientista vai pegar uma palavra do léxico religioso da Idade Média, porque era quando ocorria a perseguição das pessoas, por heresia? Esse homem usa a mesma palavra. Como chama? Da Inquisição. A Inquisição. Ele reabilitou uma palavra da Inquisição dentro da biologia moderna. Heresia. Ele chamou a Margulis de herética, né? Porque ela estava afirmando que podia ocorrer colaboração entre os organismos. Dogma. O cara tinha dogma. Aí, nos anos 70, apareceu o DNA mitocondrial, descobriram os plasmídeos na mitocôndria, e hoje, se houvesse o Prêmio Nobel de Biologia, a Lynn Margulis tinha ganho. E nos anos 90, esse mesmo cidadão reconheceu e falou que admirava ela pela perseverança e por ela ter transformado uma coisa que não era ortodoxa em ortodoxa. Outras palavras religiosas. Ortodoxia. Tá, ele está falando agora de religião. Dogma, né? Era dogma. Então, ela conseguiu vencer, ele admitiu. E ela respondeu ao elogio dele. Falando que agora pode. Ela respondeu ao elogio dele com essa outra frase que eu citei agora há pouco. Que ela falou que ela rechaçou o elogio, dizendo que esses neodarwinistas vão ter tido no futuro como um secto religioso que dominou a biologia no século XX e atrasou o desenvolvimento da biologia. E onde que a gente sabe isso? No lugar mais explicitamente analítico que você pode pensar, que é na biologia molecular. Você vai lá no DNA, começou a aparecer um monte de trabalhos desafiando... E é exatamente o contrário da proposta do Richard Dawkins, que é o gene cooperativo, na verdade, né? Que não é nem o gene que controla tudo. Não é o gene que controla tudo. Não controla tudo. E está surgindo um monte de desenvolvimentos que os povos nativos já sabiam. Né? Quem tinha um conhecimento intuitivo não era analítico, não era reducionista, não era câmara anecoica, mas era uma visão integrada, holística, sistêmica. Do sistema, né? Sistêmica. E isso está voltando, e por causa do insucesso do neodarwinismo. Insucesso. Na base, o capitalismo é muito inspirado pelo neodarwinismo. Né? E é tipo assim... eu comer o meu oponente é o que acontece na natureza. O leão não fica pensando, a gazela, puxa, ela é minha amiguinha, não vou comê-la. Ele vai comer, ele está com fome, ele vai comer. Então o cara Só lá que ele não vai matar todas as gazelas e acumular na caverna dele e comer sozinho. Não tem acúmulo. Né? Não tem acúmulo. Ele só usa o que ele precisa. Ele não junta as gazelas todas. Né? Exato, ele não come todas as gazelas. Ele é um processo seletivo. Claro. E mantém a população de gazelas saudável. Né? Você falando, né, do Charles Darwin, na verdade, que tem que ser reabilitado, para mim a coisa sempre mais interessante dele não era a sobrevivência do mais apto em si, mas é o ancestral comum. A grande ideia mesmo que está por trás é que tudo que está vivo é primo. É uma família de coisas vivas, né? Todo mundo já foi a mesma coisa se você voltar tempo o suficiente, né? E essa é uma ideia muito espiritual quase quando você pensa. Ela é anti-competição. O Darwin tinha uma abertura e ele era uma pessoa mais holística. E até o Adam Smith, que criou... Claro, o Adam Smith era um pensador de ética. Exatamente. E ele basicamente, quando ele propôs a ideia da mão invisível, ele basicamente estava falando assim, desisto do gênero humano. O gênero humano é egoísta. Então, aí ele falou assim, no egoísmo do gênero humano, o que tinha na época dele? Metalismo e monarquias podres em todos os lugares. Tá? Ele viveu nesse contexto. E aí, no pensamento, ele falou, se tiver um mercado simétrico, ele não falou simétrico, mas o outro ganhou o prêmio Nobel, o Stiglitz, falando da assimetria dos mercados, por que não funcionava a mão invisível do Adam Smith. Mas o Adam Smith, lá no começo... Propunha mais um equilíbrio do que o... ele falava que se houver competição
numa coisa justa, né? Então as pessoas não precisam ser amigas, porque o sistema se regula. Isso influenciou Darwin. O Darwin viu isso na natureza, acontece na natureza. Mas o pensamento original dele, acho que ele jamais ia imaginar que ia surgir uma aberração chamada Milton Friedman. Que ele jamais, acho que ele nunca imaginou quando em ele nome propôs dele. que depois ia sempre propagar. Ou o Thomas Huxley ia surgir e apoiando. O Darwin conheceu, ele foi o cara que mais lutou para defender a teoria da seleção. Era o Rottweiler. Mas o Bulldog do... O Bulldog do... Mas eu quero deixar uma coisa aqui, assim, para não parecer que eu sou inimigo do Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele que lançou a ideia da memética. Do meme, né? Do meme, que é extraordinário. Que é muito sobre o que a gente está falando, na verdade. Exatamente. Né? Ele é uma vítima de uma coisa que ele descobriu. Porque ele lança memes que são dogmáticos, que são fundamentalistas, que têm todo o caráter religioso, que incomoda muitas pessoas que pensam de uma maneira mais suave, né? Porque é militante, etc. Mas a ideia dos memes é extraordinária. E é nesse momento de mudança climática, essa ideia é extremamente útil. Então eu acho que o Richard Dawkins deixou uma contribuição valiosa para a humanidade com a memética. Que é essa fusão, para quem não sabe muito, é uma fusão inteligentíssima da cultura com a biologia. Como o ser humano parou de estar do jogo evolucionário nos seus genes meramente, mas são nos memes, são nas ideias, nos valores e no que funciona e no que é propagado de maneira mais eficiente. Então, o que eu estava falando do autismo é memética. É memética, né? Total. Porque eu aprendo na escola, falaram assim para mim, eu estudei agronomia, meu estudo básico. Falaram assim, você tem que plantar soja, ou batata, ou cana, ou criar gado. E é isso que você tem que fazer. E não olhe para os lados. E eles usam os mesmos termos que é oncologia. Produza crescimento exuberante, dominem tudo. É oncologia. Você vai numa escola, numa aula de oncologia lá, na formação dos médicos. Câncer, né? É exuberância, é ignorar o que está em volta. Ignoram. Isso é um meme, né? Isso é um valor cultural. Valor cultural. E que se autopropaga. Eu tive a discussão direta com o que agora é ministro da Agricultura, no Senado, quando teve as discussões sobre o Código Florestal, e eu vi que esse meme é atuante dentro da cabeça dele de uma maneira dominante. É um meme, está lá dentro da cabeça dele. Ele não é capaz de sair fora desse meme. Sabe, você passou na frente da loja de música e tem lá cantando Eu não sou cachorro, não, do Valdir Soriano. E eu lembro no meu tempo que as pessoas falavam, eu realmente detesto essa música, não sei o quê. Você passa na frente da loja, escuta, dali 3 passos você começa a cantar a música. Isso é um meme. Tá? Contaminou, contagiou, colonizou o seu cérebro, sem a sua aprovação. E aí ele sai pela boca, e daqui a pouco outra pessoa está lá, escuta você cantando, eu não sou cachorro. E você está detestando que você está cantando a música que você escutou. E foi propagado. E foi propagado. Então essa é a obra que eu considero a obra válida, que fica para a posteridade, não como uma mancha, mas como uma virtude do Richard Dawkins. Muito importante, muito útil. Até a crítica que ele faz à religião, se ele não fosse religioso nessa crítica, seria muito eu acho pertinente. Que teria muito útil, tem utilidade. Ela é pertinente, tá? Ela é fundamentalista, é religiosa, é pagar com a mesma moeda, né? E é muito ruim. E para a ciência é muito ruim também. E o fato de que o darwinismo, o neodarwinismo, ele rechaça tudo que não foi demonstrado, é um desastre. Porque antes de surgir isso, o conhecimento ancestral, o conhecimento acumulado na vida, né, o conhecimento empírico, conhecimento vivencial, ele tinha um papel enorme na preservação dos povos. Né, porque você escutou do seu avô, do seu bisavô, que escutou do avô, etc., com o neodarwinismo, mata tudo. E processos intuitivos também, fora da câmara anecoica. Coisas que nossos... Que aí não é só o pai e o avô, mas o senso biológico, o nosso parentesco com as árvores, com os outros animais, está lá. Exatamente. A gente é primo. Isso é importantíssimo. Existe uma intuição biológica que a gente chama de Mas o neodarwinismo rechaça tudo. Tá? Porque o que não foi provado, o que não foi demonstrado, quem não se mantém... Então, está nascendo uma plantinha aqui. O neodarwinista vem com o botinão dele de soldado e com a cabeça, com o capacete apertado na cabeça aqui e faz assim. Pronto, acabou. Essa planta, ela não se provou, perdeu na competição, tchau. Azar. Aí nasce outra ali. Eu vou e tá.
que essa planta precisa fazer para conseguir surgir? Ela tem que nascer escondida em algum lugar. O que não é o que acontece na natureza. Não é o que acontece na natureza. Eu vivi 20 anos na Amazônia, eu vi o sistema... Eu não sei se o Richard Dawkins teve a oportunidade de conhecer um sistema efetivamente complexo, né? Porque a floresta da Inglaterra não dá para comparar com... Em Oxford também. A florestica lá, né? O jardinzinho. O jardinzinho. Não dá para comparar com a Amazônia. Mas o que eu vi na Amazônia foi colaboração no nível mais avançado, inacreditável. As árvores não estão competindo uma com as outras, elas estão, na realidade, colaborando. As raízes estão interconectadas com as micorrizas. Elas trocam nutrientes, trocam informação. E aí, a árvore grande, isso foi uma tese desenvolvida em Berkeley, por um colega nosso que está na Unicamp hoje. Ele mostrou que durante o dia, a árvore puxa água do solo das raízes superiores e puxa lá de baixo, né, a raiz pivotante, lá 20 metros de profundidade, e leva tudo para a copa. Ela usa água para ela. Durante a noite, as raízes superficiais invertem o fluxo. A água sai lá de baixo e exuda pelas raízes superficiais, chamada retranslocação hidráulica. Sem essa água superficial, as árvores jovens não teriam condição de se estabelecer. Então, as grandes, elas mantêm as jovens. Colaboração. Isso seria uma heresia para o neodarwinismo. Como é que uma árvore ela vai colaborar para outra crescer do lado dela? Né? E você vai ver muitas coisas dessa natureza, muitas. Aliás, todas, porque a colaboração é a lei muito mais importante do que competição. Competição existe, importante, mas secundária e subordinada. Infelizmente, temos que terminar, as nossas baterias vão encerrar, senão de seguir essa conversa aqui por mais umas 2 horas. Tony, queria te agradecer muito o tempo, a conversa. Acho que a gente vai ter que marcar outros papos para a gente dar conta de perguntas que não foram feitas. Mas o assunto está muito vivo mesmo. Agradecer demais a sua participação, agradecer o Thiago nessa câmera, Suzana Gerra na câmera, áudio, direção. E lembrando a quem assiste os nossos programas, o Cortex, e é fã, ou segue o Fluxo, que nós apreciamos muito as doações voluntárias dos nossos espectadores em fluxo.net/doar. Então, até o próximo episódio, turma, e segue o Fluxo. E faltou falar do Cortex, que da outra vez eu falei, né? Pode falar. A gente está gravando ainda? Eu falei, ó, tem que mudar o nome do seu programa. Por quê? Porque Cortex é exatamente o que nós hipercultivamos. Nós hipercultivamos o córtex esquerdo, em detrimento do direito, em detrimento da amígdala, que é o cérebro emocional, em detrimento do animal, que é toda a parte sensorial, a parte artística, a parte corpo, a parte de interação com o mundo, a ligação com a sua mãe, a ligação com a terra, que é a mãe terra, por conta do córtex. É um extracultivo do córtex. E o exemplo que eu dei foi o meu mesmo, porque estava tendo a seca de 2014, e eu fui tomar banho e estava bom o banho, e eu pensando na seca, e fiquei um tempo no banho, e a minha filha entrou uma hora super perturbada e falou: pai, você não está vendo que está seco, você está 20 minutos tomando banho. Então o que significa isso? Você, 20 minutos no banho, pensando sobre a seca. Da seca e pensando sobre a seca. Pensando, porque tive passado aqui no reservatório ali de cima, indo pela Tamoios, e estava seco, lá tinha vaca pastando no fundo do reservatório, e a minha esposa trabalha no CEMADEM, que é alerta de desastres naturais, todo dia ela chegava com os números do Cantareira, e eu... A mulher trabalha na emergência, desastre natural, ela sabendo que ia acabar a água. Mas o meu cérebro animal, ele é desconectado do córtex. Por isso que eu falo que você tem que mudar o nome do seu programa. Por quê? Porque o córtex é o drama. Chegar à consciência, como eu cheguei, sou cientista, trabalho na área, estou trabalhando exatamente nesse tópico, estou pensando no problema, e ficar 20 minutos no banho. Significa o quê? Significa o quê? Que o meu cérebro córtex, com toda a competência dele, não está conectado com o meu cérebro animal. O meu cérebro animal, ele estava gostando do banho. Entendeu? Tava então fica bom lá. O banho. Tá gostosinho aqui. Em desconexão. Eu não estou me autocriticando. Isso aí explica tudo mesmo, Explica. Explica a mudança climática. Aí você vê que é o drama, não é pra gente apontar o dedo um pro outro. É um drama que nós temos. Enquanto o ar-condicionado estiver funcionando, enquanto a carne está na mesa. Enquanto está saindo água do chuveiro e está gostoso, o cérebro animal, para ele, é isso que interessa. Né? E os marqueteiros usam isso, direto. Por quê? Porque na hora que ele vai vender uma cerveja, ele não fala para o seu córtex.
Ele fala para o seu cérebro animal, emocional. Fala para sua amígdala. Fala para sua amígdala, não a amígdala do pescoço, mas do cérebro. Sim, do cérebro. E vem e fala assim, toma Skol, desce redonda e tal. Por quê? Porque é lá que se tomam as decisões. Então, se o córtex tem que aprender alguma coisa com o resto do corpo, ele tem que aprender que tem que olhar para o resto do corpo. Que ele não pode ficar só nas suas reverberações, mas... nas suas análises abstratas. Exuberantes e abstratas. E autistas, né? Porque acaba sendo um autismo interno. Você está lá pensando na seca e o cérebro animal não recebe essa informação. Né? O cérebro animal recebe a informação sensorial do corpo. Tá bom, então eu tô tranquilo. Por isso que chama animal. Né? Acabou.